O tema que eu trago para você agora é polêmico. É possível se permitir sentir sendo uma pessoa normal, sendo uma pessoa racional também? Sim, é possível se permitir sentir as energias sutis que tem no nosso universo ou que tem no nosso dia a dia, que fazem parte do nosso dia a dia. Eu vou dar um monte de exemplo bem legal para você entender isso, hein? Para que você tire da sua mente de uma vez por todas que para ser espiritualizado, para trabalhar com frequências de energia, para entender a sua energia quando ela cai, quando você fica deprê, quando você fica mal, que é possível levantar tudo isso, que é possível ser uma pessoa de luz, ser uma pessoa energeticamente mais positiva, usando terno. Você não precisa ir lá colocar uma vestimenta diferente, não. Você não precisa mudar de profissão para entender questões de frequências de energia, para entender o que fazer no seu dia a dia quando isso acontece. Então, o grande lance da população, qual que é? Para eu ser espiritualizado, para eu poder trabalhar com energia, para eu poder entender o que é energia, o que é sentir, eu preciso mudar de profissão, eu preciso mudar de religião. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com profissão, tem a ver, sabe com o quê? Com aquilo que você nasceu, que tem dentro de você, que começou a bater logo nas primeiras semanas de vida, que é o seu coração. Então você traz toda a memória dos seus ancestrais, você traz toda a memória de ensinamento dos seus pais, você traz também as bordoadas que você tomou dos seus irmãos e irmãs, e por aí vai, e as bordoadas que a gente também tomou na vida, os acontecimentos. A gente, na verdade, não é um saquinho de surpresa, a gente é um saquinho bem completo, onde traz todo o histórico nosso. É como se fosse uma empresa, a gente chegasse lá naquela empresa e falasse assim, me passa o histórico dos últimos 5 anos dessa empresa, e ela vai passar e vai demonstrar para você tudo o que aconteceu ali. Então esse é o nosso corpo, e muitas vezes a gente percebe que o nosso corpo depende exclusivamente também das informações fisiológicas que ocorrem dentro dele, também depende das informações psicológicas que também ocorrem dentro dele, e também depende exclusivamente também das informações a nível energético. O que acontece na minha vida quando alguém me ataca psiquicamente? Aquela pessoa fica me olhando, mas não fala nada, você se sente num padrão de rejeição, de ser deixado de lado. Tudo isso, sabe o que faz nesse exemplo? Ele ativa uma glândula do seu rim que é chamada de suprarrenal. Isso daí vai aumentar seus níveis adrenérgicos, vai aumentar sua pressão arterial, você vai começar a ter arritmia, você vai começar a se sentir num desconforto muito grande toda vez que você se encontra com essa pessoa. E daí o que você vai sentir? O seu corpo começa a gerar uma reação química totalmente diferente no instinto de sobrevivência, e você pode gerar uma síndrome do pânico, uma depressão e por aí vai. Não estou falando que somente isso são os casos de síndrome do pânico, depressão. Isso daqui é um exemplo aleatório para que você possa entender como é que funciona o nosso corpo, tanto a nível físico, tanto a nível emocional, quanto a nível energético. Daí, energeticamente, toda vez que você encontra com aquela pessoa, ela já gera aquele ciclo. Então, o que fazer quando isso acontece? É muito comum. A gente se sobrecarrega por grande maioria das coisas que a gente gera dentro da gente mesmo. Então, as energias, elas estão aí para que a gente possa reconhecer, e você não precisa mudar de roupa, você não precisa ser outra pessoa para que você tenha um entendimento maior sobre isso. Então, a gente sabe que nós, seres humanos, possuímos uma certa comunicação. Então, a gente consegue olhar para uma outra pessoa e saber que ela quer passar algo para a gente sem que ela fale. A gente sabe que um cachorro ele vai fazer xixi, a gente leva ele correndo para fora. Por quê? Porque ele não fala a nossa língua, mas a gente sente energeticamente que isso está ali. E muitas vezes a gente não precisa de estudo nenhum para poder entender isso. E é isso que eu trago para você. Então, quais são as influências energéticas que a gente tem no nosso dia a dia, que muitas vezes acabam influenciando a gente de forma negativa? Essa é uma delas. Outra forma energética que acaba influenciando a gente são os padrões, os quais a gente se coloca. Então, muitas vezes a gente cria um círculo de amizade, de padrões, de pessoas que sempre vêm com informações negativas. Isso faz com que a gente também se coloque num padrão energético negativo. O nosso corpo vai sentir isso. As adrenais, as glândulas internas, nós vamos tentar compensar isso hormonalmente falando. E vai chegar num ponto que a gente não vai conseguir compensar mais, e uma patologia pode ser que surja assim, porque houve
um estresse energético. E o estresse energético, qual que foi? Aquele grupo de pessoas que sempre fica te colocando para baixo, energeticamente falando, e daí você vai se vendo numa situação, num padrão o qual não te compete. Então, qual que é o grande lance de sentir? Para você sentir, aquilo tem que fazer ressonância com aquilo que você é. Então, a primeira lição é identificar quem você é, o que você é. Você é o quê? O que te faz feliz? O que te faz alegre? O que te faz completo? E o melhor, quem é você? Se eu chegar aqui e me apresentar para você, você vai me falar, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa educada, eu sou uma pessoa confiável, eu sou uma pessoa amiga, eu sou uma pessoa dedicada, sou uma pessoa pra frente, animada, enturmada. Então, quem é você? Então, vamos identificar você para que a gente possa se desligar do racional. Muitas vezes a gente não precisa do racional. Outras vezes o racional ele é muito interessante e se faz presente. Então, eu preciso de uma atenção para fazer um cálculo. Eu preciso de uma atenção para fazer esse projeto aqui. Então, eu vou ativar o lado esquerdo do meu cérebro para que isso fique mais fácil, para que isso torne a dinâmica mais fácil. Agora, tem momentos que eu quero sentir a situação. Então eu tô lá na empresa, eu sinto que tem uma energia no ar ali que não vai, que tem algo diferente ali, que a gente chega em casa à noite e fala assim, nossa, o trabalho hoje foi pesado, a energia lá tava densa demais, a energia ali tava muito parada, ou a energia ali tava muito negativa. Então a gente consegue desligar a nossa mente a partir do momento que a gente pega isso e entra em ressonância com a gente. Então você sentiu uma energia que não compete com a sua, porque você sabe o que você é em corpo físico e principalmente em corpo emocional e energético, espiritual. Então a hora que a gente percebe qual o padrão que a gente é, qual o padrão positivo que a gente é, pode vir qualquer influência negativa de fora que a gente vai perceber na hora, a gente vai sentir isso. Simples só de você olhar para a pessoa, você já sabe que aquilo lá não combina com a sua frequência. Então se não combina com a sua frequência, não era para estar ali, então tem algo maior por trás disso. Então por que que isso chegou até mim? E o que eu posso fazer? Eu vou vibrar que tipo de energia? Eu vou alimentar essa energia negativa? Não. Eu vou ir contra essa energia negativa, mas eu não preciso lutar com isso. Como que eu vou contra para quebrar esse padrão energético, para que não me influencie? Eu vou lá tentar dar uma pitada do meu padrão energético. Eu vou chegar para aquela pessoa que eu sinto que está num padrão totalmente negativo e vou colocar ensinamentos para que ela possa sair daquele padrão negativo e vir para um padrão mais positivo. Como? Já pensou na sua vida que seria melhor se você não ficasse pensando tanto nesses problemas aí que você traz? Pensando tanto nesse peso? Só o simples fato de você ficar repetindo isso o dia inteiro, você está trazendo isso para sua realidade. Você vai atrair pessoas que vão te dar isso, porque é isso que você está pedindo para o universo. Então você coloca essa pessoa para pensar, para funcionar, que é o que a gente quer. Então as mudanças de padrões só são possíveis a partir do momento que a gente reconhece quem a gente é e a gente se permite sentir. Então eu cheguei no ambiente, então eu vou sentir como se fosse uma música. Eu tô tocando lá um instrumento, vai chegar um outro instrumento. Peraí, isso vai complementar a minha música? Não. Então eu preciso mudar isso. Então esse é o grande lance, essa é a grande realidade. Você não precisa mudar de roupa, de padrão, de religião, nada para sentir isso. Isso está aí, está dentro de você. A sua habilidade de reconhecer quem você é. E em segundo ponto é saber reconhecer e entrar em sincronia com o seu ambiente, com tudo que está em sua volta. Você vai olhar aquela pessoa e falar, peraí, essa pessoa bate comigo, energeticamente falando, sem falar com ela? Não, não bate. Então, o que eu posso fazer para que ela chegue nessa frequência que eu quero que ela esteja? Então, é possível isso e é muito rápido, é muito dinâmico fazer isso. Você torna o seu ambiente de trabalho, a sua vida muito mais leve, muito mais gostosa de ser vivida a partir do momento que você se permite sentir. Então você sente dentro de você tudo isso acontecendo, todas essas mudanças e o melhor, tudo de forma leve, sem que haja esforço ou sofrimento para que isso aconteça. Esse é o conselho que eu deixo para você hoje.